Olá, meus irmãos, graça e paz, mais uma vez na presença do Senhor e diante dessa comunidade, dessa família linda, diante desse povo querido e amado, chegamos mais uma vez para profetizarmos os 12 meses de 2024. Para mim, isso é gratificante, poder transcender, passar pelos dias, pelas semanas e pelos meses e alcançarmos agora o mês de abril. Já passamos e profetizamos janeiro, já passamos e profetizamos fevereiro, já passamos e profetizamos março. Agora estamos mais para frente, mais adiante, mais além. Agora estamos no mês em que se abrirá todas as portas. O efatá de Deus acontecerá. É o mês de abril. Vai se abrir em 2024 novas portas, novas oportunidades surgirão e nós iremos abraçar todas as oportunidades e viver tudo que Deus nos conceder. Estamos aqui para profetizar que nós teremos força, ousadia, saúde, estaremos vivos para em abril de 2024 se abrir todas as portas, superiores e inferiores, para que eu e você possa passar, em nome de Jesus. Eu quero declarar uma palavra, desculpem. Quero declarar uma palavra. Eu profetizo que em 2024 nós proclamamos agora uma temporada de renovação e crescimento espiritual e que a luz divina ilumine cada nosso passo, cada passo nosso, dissipando as sombras das incertezas e arrancando toda dúvida. Eu profetizo a manifestação de oportunidades abundantes e também que bênçãos incontáveis e um florescer de esperança venham sobre nós e que nós possamos transcender todos os desafios e que a paz celestial guie os nossos corações em cada jornada, que nós venhamos ter e ver as marcas pela graça divina do nosso Senhor manifestando-se em nossa vida e que em 2024, nesse ano lindo e poderoso, o Senhor venha transformar positivamente as nossas vidas, revelando o extraordinário no ordinário e que a presença divina seja sentida em cada momento desse mês de abril, que cheguemos em abril e nos apoderemos do extraordinário, pois é um mês que se abrirá e nós veremos tudo o que nos foi prometido se cumprindo e nós entraremos por portas que a presença de Deus na nossa frente fará com que se abram, como aquelas portas automáticas de shoppings, de lojas, que simplesmente com nossa presença, sem precisar pormos a mão na maçaneta, automaticamente se abrem. Será a presença de Deus na minha e na tua vida. Mal chegaremos para resolver uma situação e simplesmente de pensarmos em resolvê-la, o Senhor por nós já resolveu. Louvado seja o Senhor, que já nos deu o abril de 2024 com suas completas bênçãos e vitórias. Em nome de Jesus. Você que já crê, já coloca aí efatá em abril de 2024. Pode escrever efatá em abril de 2024. Abra-se o abril de 2024. Abra-se para os filhos e filhas de Deus passar, no nome de Jesus. E como temos pedido virtudes para cada mês, temos buscado bênçãos espirituais. Nós temos uma bênção a ser pedida nesse mês de abril. Essa bênção, ela faz parte de um dos maiores segredos judaicos, um dos maiores segredos para se tornar próspero financeiramente, para destravar a vida de prosperidade financeira. É a virtude da generosidade para o mês de abril. Sim, em nome de Jesus, que em abril
tenhamos a bênção, a vitória da generosidade, que tenhamos essa virtude que abrirá em nosso coração, abrirá em nossa vida a área das finanças, nos trazendo uma prosperidade tamanha. Eu e você enriqueceremos. Em abril será marcada a nossa jornada, pois nós transcenderemos, sairemos de um estado para um outro muito superior, muito abundante. É um mês de abastança, é um mês em que o Senhor já está liberando causas na justiça, aposentadoria, está liberando heranças, o Senhor está liberando aquisições, o Senhor está liberando prêmios, premiações, o Senhor acertará a tua conta, o teu endereço, o Senhor enviará um Pix especial na tua conta, o Senhor fará com que o teu dízimo aumente 1000 vezes mais, no nome de Jesus. A virtude da generosidade desça sobre o mês de abril na tua vida. Esta é a virtude. Baseada na busca por esta virtude em abril, nós iremos fazer menção do que Paulo escreveu. A carta, ou ao melhor, a igreja na Grécia dos Coríntios. Vamos ler segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número, a partir do versículo de número 2. Eu sei quanto estão ansiosos para ajudar, e expressei às igrejas da Macedônia meu orgulho de que, vocês da Acaia estão prontos para enviar uma oferta desde o ano passado. De fato, foi uma dedicação que incentivou muitos a também contribuir. Ainda assim, envio estes irmãos para me certificar de que vocês estão preparados, como tenho dito a eles. Não quero elogiar vocês sem razão. O apóstolo Paulo havia falado que a igreja havia aprendido a ofertar, a dizimar, a fazer e cumprir votos, a contribuir para que a casa do Senhor continuasse sendo um lugar de abastança, um lugar de portas abertas, um hospital espiritual, emocional, sentimental, um lugar de acolhimento. O apóstolo Paulo havia dito que a igreja de Acaia, a igreja de Coríntios, a igreja instalada, estabelecida, nascida na Grécia, havia descoberto o segredo da prosperidade, sendo generosa, sendo cumpridora de princípios que não era necessário mais estar repetindo. Eles sabiam o que deviam fazer. Eu quero abrir aspas aqui para dizer: você e eu precisamos entender que estamos falando sobre uma história, uma cultura judaica, totalmente diferente do Ocidente. Era uma cultura no Oriente, de um povo que já sabia qual era o segredo, o princípio de se temer a Deus era ser um dizimista. O apóstolo Paulo era um fariseu, era um judeu que conhecia todas as leis, todos os mandamentos, todos os decretos, todos os princípios que agradavam a Deus. Assim como o Senhor Jesus só fez menção do dízimo apenas uma vez diretamente em Mateus capítulo 23, versículo 23, pois não era necessário ele estar repetindo, pois para a cultura judaica é algo que todos precisam, devem fazer, sem precisar estar lembrando. É uma demonstração pessoal de gratidão e de amor. Então, no mês de abril, você precisa desde já entender esse segredo milenar, esse segredo que vem de milênios e milênios, esse segredo que vem de séculos em séculos, fazendo com que o povo que o tem como prática, o povo que se habituou a ser fiel a Deus e a colocar Deus em primeiro lugar, não tendo as riquezas, não tendo Mamon como seu Deus, mas fazendo a boa escolha de contribuir para o reino
com aquilo que tem recebido dos céus. Eu quero, em o nome de Jesus, fazer com que o meu espírito e o seu espírito se submeta a essa virtude, para que essa virtude se apodere de nós da maneira correta. Perceba que Paulo estava elogiando, mas ele disse algo tremendo. Ele disse, olha, através da vossa dedicação, no versículo 2, de fato foi a sua dedicação que incentivou muitos a também contribuir. É evidente que assim como há incentivos que faz com que outras pessoas contribuam, há também desincentivos. Há também aqueles desencorajadores, há também aqueles desmotivadores, há também aqueles que dizem, não precisa, não é necessário, para que isso? Deus não precisa disso, é mandamento, é palavra de Deus, é Bíblia Sagrada, está nas Escrituras. Para Deus, você continua sendo filho, mesmo quando você ainda não tinha nascido. Depois você veio ser bebê, ser criança, ser adolescente, ser um jovem, ser um adulto e ser um idoso. São fases, são transições, mas você continua sendo o mesmo. Isso é para você entender, existe o antigo e o velho, mas continua sendo a mesma palavra de Deus. Deus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. A palavra de Deus é uma só. Para de ideologias, para de coisas diabólicas, para de egocentrismo, de querer insistir em pegar aquilo que não é seu. Não retenha nesse mês de abril de 2024, não segure para você o que é de Deus. Deus viu a fidelidade do teu coração, por isso te deu muito. Agora não deixe no muito o inimigo colocar no teu coração uma tática, uma estratégia para que você roube a Deus, fazendo com que Deus cesse as bênçãos na tua vida. Tem pessoas que poderiam ser mais prósperas, ser mais enriquecidas, ser mais abastadas, ser mais abundante em tudo, mas elas se limitaram quando deixaram o seu coração se corromper, quando deixaram que Mamon, as riquezas, tomasse posse de você. Eu quero dizer que o seu incentivo, quando você contribui, quando você é amável para com a tua igreja, para com os teus líderes, principalmente para com o teu Deus, quando você devolve o que é de Deus, não é pagar para Deus, Deus não te deve nada, é você que deve para Deus, é você que deve para Ele, é você que como gratidão deveria expressar a Ele o seu amor, entregando para Ele a primeira fatia do bolo, a primícia, a porcentagem correta daquilo que Ele te deu, pois é mandamento, é bíblico, e você conhece muito bem que nosso Deus é um Deus de princípios. Ele criou os princípios, Ele formalizou os princípios, Ele segue princípios, e só Ele, que é o Criador, que é o formador, que é o que instituiu, que é capaz de quebrá-los ou não. Somente o Eterno, Ele é capaz de nos conceder a graça da generosidade para aqueles que são fiéis e filhos verdadeiros. Se o Senhor Deus te trouxe aqui para profetizar em 2024 a virtude da generosidade, é que Ele queria que eu pudesse compartilhar com você esse segredo abundante, esse segredo de prosperar. E eu quero, no nome de Jesus, fazer menção, todas as vezes que você se coloca na brecha e cumpre aquilo que o Senhor Deus determinou, você torna-se uma pessoa exemplar, uma pessoa em que outras podem olhar para você e dizer: fulano faz, esta é a causa da sua prosperidade, eu farei assim também. E então fazem da mesma forma como você está fazendo. Este é um grande segredo na presença do Senhor. E eu quero ler essa palavra sagrada, divina e de vida para a sua vida. Então, primeira coisa, que em 2024, em abril, em Efatá, você possa ser um exemplo, um incentivo para que outros contribuam também, para que outros tornem-se fiéis também. Quando você é uma pessoa
que não se deixa ser generoso, que não é fiel com os seus dízimos, sua oferta, que não é fiel com os seus votos a Deus, e você faz questão de falar orgulhosamente a outras pessoas, você não apenas está bloqueando, travando sua vida financeira, mas está também bloqueando e travando a vida de outras pessoas também financeiramente. Eu quero que, em nome de Jesus, abril seja um abril de 2024 totalmente diferente. Que você possa, no nome de Jesus Cristo, alcançar a prosperidade divina, fazendo com que a sua alma, o seu espírito, o seu corpo submeta-se ao Senhor, e assim você prove que tem temido a Ele, e constantemente você possa ver a mão de Deus a te prosperar. Vamos continuar a leitura de 2 Coríntios capítulo 9, pois eu declaro em abril, em nome de Jesus, que eu e você seremos incentivadores ou incentivadores de grandes homens e mulheres com generosidade para poderem manter a obra de Deus, manterem a casa de Deus de portas abertas. Que em nome de Jesus, Senhor, levante homens e mulheres que realmente não se corrompam, que realmente não se renda, que realmente não se venda as riquezas, que realmente não venda sua alma, aquilo que perecerá, mas que mantenha sua alma rendida, entregue, submetida ao poder do Senhor Jesus. Eu declaro em nome de Jesus que essa graça esteja sobre o teu abril de 2024. A palavra diz: ainda assim, envio esses irmãos para me certificar de que vocês estão preparados, como tenho dito a eles. Eu não quero elogiar vocês sem razão. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu quero me certificar que vocês estão preparados para serem fiéis como prometeram, para serem contribuintes como prometeram. Porque Jesus não precisou, não necessitou estar falando o tempo inteiro de contribuição, porque voluntariamente, generosamente as pessoas vinham e ofertavam em seu ministério, e ofertavam no ministério de Jesus, porque era através de Jesus que elas eram abençoadas, que elas eram curadas, que eram elas milagrosamente tocadas por Deus, e assim, por gratidão, por generosidade, elas vinham e ofertavam no ministério de Jesus. Eu quero declarar que você ofertará abundantemente mais no teu ministério. Eu quero dizer que você profeticamente irá, no nome de Jesus, desde já, contribuir com um número 1000 vezes mais do que o que você contribuiu nesse ano que está ficando para trás. Mas que para isso acontecer, você precisa estar ainda lançado à graça, ao poder do Espírito Santo, e que você possa entender isso como aquelas mulheres no capítulo 8 do Evangelho de Lucas entenderam. No capítulo 8 do Evangelho de Lucas, a palavra de Deus diz o seguinte: e aconteceu um pouco depois que percorria todas as cidades e aldeia em aldeia, pregando e proclamando o evangelho do reino de Deus. E com ele iam os 12, e certas mulheres que haviam sido curadas por ele de espíritos malignos e de enfermidades: Maria, que se chamava Madalena, de quem saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, o mordomo de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com seus bens. Olha que tremendo, olha que poderoso. Elas davam mais do que o que era pedido através da lei, através do que Deus exigiu para a manutenção do templo, para a manutenção da tribo de Levi. Elas davam muito mais para Jesus por gratidão. É tão gostoso quando nós fazemos algo para alguém e esse alguém passa a ser grato, demonstra uma gratidão, e assim eu vejo Deus olhando para você e dizendo: eu quero te prosperar, eu te dou uma virtude para abril, eu farei com que você seja mais
do que você tem sido generoso no mês de abril. E com isso eu abro meus céus para você. E com isso eu transformo tua vida em abril de 2024. Eu profetizo em nome de Jesus que em abril de 2024 você estará sendo grato pelos milagres que Deus esteve fazendo por você e pela tua família, pelos teus funcionários, pelos teus fornecedores, pelos teus fabricantes. Você que recebeu bênçãos em janeiro, fevereiro e março, recebeu as virtudes para cada mês. Agora no mês de abril de 2024, receba em nome de Jesus a capacidade de apresentar e servir a Deus com os seus bens, em um nome de Jesus, porque quando você servir com os seus bens, Deus te dará muito mais. Olha o grande exemplo que essas mulheres deixaram. Jesus era um mestre reconhecido por todos os mestres de Israel, inclusive por Nicodemos, não esqueça disso. E Jesus não necessitava estar falando, olha, você tem que dizimar, olha, você tem que ofertar, olha, você tem que fazer um voto, olha, você tem que cumprir um voto. Não, o amor de Jesus constrangia o povo. As palavras de Jesus faziam com que o povo achasse, sentisse que tinha que fazer algo para retribuir aquela dedicação. E eu venho em nome de Jesus profetizar. Comece a se sentir incomodado para fazer algo na tua instituição, pela tua instituição, pelos teus líderes, pela tua igreja, pela obra de Deus, pelo reino de Deus. Comece a receber em abril de 2024 em abundância de prosperidade, em abundância na vida financeira. Passe a ser muito próspero, passe a ser muito enriquecido. Eu declaro para você e para mim, para a tua casa e para a minha casa. Eu declaro para o teu ministério e para o meu, um enriquecimento, uma prosperidade abundante, transbordante, medidas recalcadas, sacudidas e transbordante nos seja dado. Em nome de Jesus, nos dê a bênção da maior abastança, para que sejamos generosos, em nome de Jesus. Você sela comigo, dizendo amém. Tantas palavras temos na Escritura, tantas palavras falando sobre este mistério de recebermos de Deus mais do que podemos dar. Deus dará a você no mês de abril mais do que você tenha dado a Ele em janeiro, em fevereiro, em março de 2024. A palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 11, versículo 24 e 25, a quem generosamente reparte e ainda se torna muito mais rico, e a outro que retém mais do que é justo, ainda se torna pobre. A alma generosa prosperará em riqueza, e o que rega de satisfação aos outros, por outros será regado. Olha aqui mais uma vez, o rei Salomão ensinando o segredo da prosperidade, ensinando o poder da generosidade. Quem é generoso, ele enriquecerá, mas quem retém, quem é mesquinho, empobrecerá. É forte demais essa palavra profética para esse mês de abril de 2024. O Senhor de fato quer te enriquecer nesse mês. O Senhor de fato quer te surpreender nesse mês. No nome de Jesus Cristo, que você possa se ater, se apoderar dessa palavra e entender que o Deus Todo-Poderoso quer que você se alegre na presença dEle, quer que você entenda que é necessário fazer com que a generosidade seja manifesta na sua vida, para que outros possam também alcançar essa dádiva. Eu quero que você perceba e entenda esse mistério comigo. Veja só, Deuteronômio capítulo 14, é o versículo de número 23. Levem o dízimo ao lugar que o Senhor, o seu Deus, escolheu para estabelecer seu nome. Comam o dízimo ali, na presença do Senhor. Isto se aplica aos dízimos de cereais, do vinho novo, do azeite, do machos das primeiras crias, do gado e dos rebanhos. Com isso, aprenderão a sempre temer o Senhor seu Deus. Note que dizimar de
tudo que se recebe, de tudo que entra na sua vida financeira, você precisa dizimar. O que é dizimar? É dar a 10ª parte, é ser generoso, primeiro para com Deus. Se você não consegue ser generoso primeiro para com Deus, que você não vê, como será generoso para com os homens? Eu estou sendo generoso, dando 8%, dando 3%, dando 7%, fazendo um documento, declarando um valor, e desse valor dado uma quantia de que você sabe que não é exatamente o que entrou. Perceba que Deus usa a boca do profeta para dizer assim: olha, veja só, você dará o dízimo no lugar que Deus estabeleceu. Estabeleceu ali o seu nome, para você estar ali, ou seja, no ministério em que ele é. Claro, amados irmãos, que para um bom entendedor, um pingo é uma letra, um acento é uma frase inteira. Para um bom entendedor, quem quer ser fiel, quem não quer questionar, quem não é mesquinho, quem não se apegou, quem não se rendeu, quem não continua preso nesse Deus que é a riqueza, quem não está ainda com dificuldade de renegar, de rejeitar, de ignorar esse fato e de ser fiel a Deus de verdade, porque quem quer dá sempre um jeito, mas quem não quer inventa sempre uma desculpa, endurece o coração, deixa de ser generoso, torna-se ingrato e então começa a trazer para a sua vida maldições, porque tem sido ingrato com aquele que é generoso para sempre, e ele espera que os filhos dele em abril abra as portas da virtude e da generosidade para que possam a ele ser fiel e dessa maneira seja alcançado um número maior de pessoas para o reino. A palavra de Deus é clara que diz, isto se aplica, veja só, aos cereais, ao vinho, ao azeite e aos machos da cria, e aos gado e aos rebanhos. Perceba que isso se aplica, ele está dizendo, ao trabalhador, ao empresário, a tudo que entra na sua vida, na sua casa, na sua empresa. Ele está aqui generalizando. E Deus é um Deus que gosta de números. E se ele colocou para que nós sejamos generosos com a 10ª parte, demonstrando gratidão a ele, sabe por quê? Porque ele gosta de números exatos. E se Deus não gostasse de números, ele não teria um livro na Bíblia exclusivo, com um tema, com um nome central de números. Entende o mistério? Um livro que tem o tema, um nome de números. Deus gosta de números exatos. E aqui ele está dizendo o dízimo, a 10ª parte. Poderia ele entregar para nós 90% e ele mesmo agir de generosidade para com ele mesmo. Mas ele deixou com que eu e você se apoderasse dessa virtude e nós expressássemos essa virtude, fazendo com que as nossas vidas pudessem ter um ciclo afluente, fluindo, subindo e descendo como uma roda gigante, em círculo, indo e voltando, voltando e indo, constantemente, abençoando e sendo abençoado, dando e recebendo. Lembre-se que em Lucas, isso tudo é para destravar o teu abril de 2024. Isso tudo é para enriquecer você de conhecimento. Isso tudo é para vencer o mal que Satanás tem colocado nas pessoas. Por isso eu vim quebrar em nome de Jesus este mal em abril de 2024. Isso não se repetirá na tua vida, o que tem se repetido nos anos que ficaram para trás. 2024, abril, marcará a tua história, pois a generosidade estará intensa, tremendamente em tua vida, te fazendo enriquecer. Perceba que Jesus, ele vai mostrar um detalhe, um segredo, para poder lembrar ao povo que o povo precisava ser generoso para receber generosidade, que o povo precisava ser fiel na entrega do seu dízimo, para que os céus se abrissem sobre eles e que descesse a bênção tal que dela vos advém a maior abastança. Ele disse em Lucas, capítulo 6, versículo 38, deem e receberão, deem e receberão. Capítulo 6 de Lucas, versículo 38, deem e receberão.
boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. E o padrão de medida com que você doar, você receberá. É aqui que muitos não entendem. É aqui que muitos... do jeito que você julgar, vai ser julgado. Aqui está dizendo, do jeito que você é generoso, você receberá generosidade. Então, em abril, em nome de Jesus de 2024, eu e você não seremos mesquinhos, eu e você não seremos ingratos, eu e você não deixaremos de ser generosos. Em 2024, em mês de abril, eu e você, no nome de Jesus, seremos mais do que generosos. Daremos mais do que aquilo que nós precisamos dar, porque nós receberemos muito mais. Será um mês de abundância, será um mês de grandes, infinitas prosperidades derramadas sobre nossas vidas. Além disso, o rei Salomão continuou e nos trouxe uma palavra poderosa, falando ainda sobre prosperar. No capítulo 23, versículo de número 17, nós temos aqui algo que com certeza o apóstolo Paulo tinha ciência disso. É tremendo o que Deus deu ao apóstolo Paulo. É tremendo o que Deus deu ao apóstolo Paulo. E nós podemos se apoderar dessa palavra. Podemos se apoderar dessa palavra. Olha só, olha só. Não tem inveja dos pecadores, mas tema sempre ao Senhor. Olha aqui o segredo. Não tenha inveja dos pecadores, mas tema sempre ao Senhor. Você será recompensado por isso, e sua esperança não será frustrada. Uau! Glória a Deus. Sabe por quê? Apóstolo, não tem nada a ver esse versículo. Tem. Porque nós queremos medir, queremos comparar a nossa vida com aqueles que a eles não foram reveladas essa palavra. E sabe o que é que você costuma fazer? Porque fulano não dizime e é próspero. O diabo está enganando ele e quer enganar você. O diabo quer que ele transgrida um princípio e quer que você transgrida também. O diabo sabe que no tempo certo ele irá puxar e tomar tudo. Ele irá fazer com que essa pessoa entre em desespero. Ele irá fazer com que essa pessoa entre em caos. Ele irá fazer com que essa pessoa, presa na riqueza, não se entregue a Jesus, pois não se tornará dependente e pensará ela que o Eterno quer os bens dela, quando na verdade Deus não quer tirar, Ele quer acrescentar. O altar não tira nada, Ele acrescenta. Por isso que o rei Salomão disse, olha, não tem inveja dos pecadores, para eles não foram revelados. Muitos deles, alguns ouvirão a palavra, se converterão e entrarão na mente e no coração esses segredos. Outros nunca entenderão, porque não são filhos de Deus. Veja bem, você é capaz de corrigir, disciplinar e bater no teu filho ou no filho dos outros? Então é assim que Deus faz. Muitos que estão lá fora não pertencem a Deus. Por isso não tem inveja de quem não é filho de Deus. Seja você filho de Deus e prospere muito em abril de 2024. Seja muito generoso e você pode começar até inclusive sendo generoso agora. Volte a ser fiel a Deus como você sempre foi. Não deixe o inimigo. Às vezes, irmãos, nós conseguimos dar o dízimo de R$100 que é 10. Às vezes conseguimos dar o dízimo de R$1.000 que é 100, mas às vezes quando entra na nossa mão 10 mil, dar o dízimo de 1.000 é difícil. Quando entra na nossa mão 100 mil, dar o dízimo que é R$10.000 é difícil. Ei, eu quero declarar, profetizar em nome de Jesus. Seja fiel a Deus, seja generoso ao reino de Deus, seja generoso com o teu ministério, com a tua instituição, com as pessoas. Não deixe de dar uma marmita com bife para dar uma marmita com ovo. Se Deus te deu a capacidade de dar uma marmita que a mistura tenha bife nela, dê uma marmita com a mistura com bife. Não seja mesquinho para você não empobrecer, mas seja generoso para enriquecer muito mais, em nome de Jesus Cristo. Veja só o versículo 28 de Provérbios 23, você será recompensado por isso, e sua esperança não será frustrada. Sabe, aqui, a declaração aqui, ó, mas tema sempre a Deus. E como é que teme a Deus? Aí nós volta lá, Deuteronômio, capítulo 14 e o versículo de número 23. Dê o dízimo de tudo
para que assim possam demonstrar que temem ao Senhor. E o rei Salomão sabia disso. Então, quando o rei Salomão disse, mas temam sempre ao Senhor, você será recompensado por isso. Ele está dizendo, quando você dá, você recebe. Uau, em abril, em nome de Jesus, você possa dar e receber. Você possa tanto ser generoso com suas finanças, como ser generoso com o seu amor, com o seu sorriso, com o seu tempo, com a sua atenção. Eu estou profetizando na vida de alguém que em abril de 2024, coisas extraordinárias acontecerão e a sua generosidade transbordará sobre outras vidas, no nome de Jesus. Olha só, o apóstolo Paulo continua. E nós precisamos continuar nessa palavra. 2 Coríntios capítulo 9, que vexame seria, capítulo 9, versículo 4, que vexame seria para nós e ainda mais para vocês, se alguns macedônios chegassem comigo e descobrissem que vocês não estão preparados depois de tudo que eu disse a eles. Olha aí, irmãos. Olha aí. O apóstolo Paulo está falando justamente sobre o que eu estou dizendo. Será que por terem juntado um ano, eles juntaram um ano, irmãos? Um ano a generosidade, na oferta, no dízimo, no voto eles juntaram. Ou seja, agora tinha muito. Será que eles eram capazes de dar esse muito? Ou para eles era conveniente quando recebia 10 reais e dava o dízimo? Estou só conjecturando. Quando recebia o dízimo de 10 reais, dava R$1. Quando recebia uma quantia que entrava dentro do seu lado de tudo, 100 e dava 10. Quando entrava 1.000, dava 100. Mas quando começou a entrar 10.000, era difícil dar o 1.000. Quando começou a entrar 100.000, aí o Satanás usa a boca de todo mundo. Nossa, você recebeu 100.000, você vai dar 10.000, para de ser boba. Para de ser bobo, não faça isso, travando a tua riqueza. É por isso que tem pessoas que alcançaram coisas que para elas está bom, elas estão satisfeitas. Mas o que Deus queria fazer era enriquecê-las 10, 100, 1000 vezes mais. Perceba que a semente que caiu na terra boa, por que você acha que um recebeu 30, outro 60 e outro 100? Porque Deus sabe que tem uns que é generoso só em 30. Ah, eu vou dar para Deus só 30. Ah, eu vou dar para Deus só 60. Eu vou ser generoso somente com 100. Deus sabia. Então você que quer receber, você tem que dar. Veja se não vai fazer sentido. Vamos ler mais um pouco. Vamos ler mais um pouco. Eu estou queimando. O Espírito Santo quer que eu profetize esse abril chocante, marcante. Vai marcar a tua vida. Ei, abril de 2024 vai marcar a tua vida financeira. Vai marcar a tua vida com uma virtude de generosidade poderosa. No nome de Jesus. Isso vai abrir todas as portas da tua vida financeira. Olha lá, veja comigo. Vamos continuar para você entender. Que vexame seria para nós e ainda mais para vocês se alguns macedônios chegassem comigo e descobrissem que vocês não estão preparados depois de tudo que eu disse a eles. Portanto, considerei apropriado enviar esses irmãos antes de mim. Eles cuidarão para que a oferta que vocês prometeram está pronta, que seja, porém, uma oferta voluntária e não entregue de má vontade. Olha lá. Paulo está falando da quantidade, Paulo está falando do coração. Ele está lembrando, sabe de quem? De Caim e de Abel. Deus olhou para o coração de Abel, Deus olhou para o sacrifício que Abel fez, pegou o primeiro, pegou o melhor, o mais gordo, o mais robusto. Ele olhou ali, ele amou aquele mais gordo, ele amou aquele primeiro, mas ele disse, não, meu Deus merece. Ele me deu saúde, ele me deu trabalho, ele me deu a empresa, essa empresa é minha, esses rebanhos são meus, não custa nada, para mim não é nada eu pegar um só desse rebanho todo, eu pegar o melhor e dar para Deus. Deus merece o melhor. Foi lá, sacrificou, matou, limpou, preparou para Deus. Caim, o que é que Caim fez? Pegou o resto, pegou a sobra, pegou o pouco, pegou o defeituoso, pegou o manco, pegou aquilo que não prestava e entregou a Deus de qualquer jeito. Deus olhou para o coração dele mesquinho, ingrato, e Deus não recebeu. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Deus está me usando para desbloquear a tua vida financeira e para desbloquear a minha vida financeira.
Vamos entender, Deus quer que você faça isso com amor, voluntariamente. E Deus está apenas te lembrando através da minha vida. Não faça com má vontade. Se for para fazer com má vontade, nem faça. Nem faça. Porque o homem até recebe. A instituição até recebe. Mas Deus não recebe. Você estará amaldiçoando sua própria vida. Você estará travando, paralisando sua própria vida. Tem pessoas que vão entrar aqui para profetizar abril de 2024, para receber a virtude da generosidade. Mas você está sendo confrontado, você está sendo chamado a ser generoso a partir de agora, a voltar a ser fiel a Deus. Agora não muito, quando você tinha pouco era fácil dizimar do pouco, agora Deus te deu muito. E está difícil para você, seu coração está se corrompendo. Eu conheci muitas pessoas assim, mas eu profetizo que você nunca foi desse jeito. Satanás solta, tira essa mesquiarinha que você colocou nessa pessoa. Tira esse espírito assaltante, esse espírito de ladrão, esse espírito que tem roubado o que é de Deus, que tem travado, paralisado a vida financeira dela e dele. Sai daí em nome de Jesus. Eu profetizo a tua vida próspera, eu profetizo a virtude da generosidade, eu profetizo a generosidade na tua vida, a fidelidade em ti, em nome de Jesus. Cadê você que recebe? Vamos continuar a palavra. 2 Coríntios capítulo 9, versículo de número 6. Lembrem-se, quem lança apenas algumas sementes. Veja se Paulo não está falando da quantidade, dos que eram fiéis com pouco e que deixaram de ser fiel com muito, dos que deixaram o que está indo ser mais do que está ficando, só está indo 10%, você está ficando com 90%, e para você é importante aquilo que você está devolvendo para Deus, mais do que os 99%. Você tem que administrar o que é seu. Com seus 90% você faz o que quer, mas com o que é de Deus, quem tem que fazer o que precisa ser feito são os líderes. E está na palavra de Deus. É pena que o tempo não nos dá. Olha só, já passamos do tempo. Deus quer que eu continue tocando nessa tecla para desbloquear a tua vida financeira. Você que tem dito, a minha vida financeira está um caos, não flui, não dá certo, eu não prospero, eu não enriqueço, as coisas não acontecem. É porque você precisa ser generoso para com Deus, para com a instituição, para com os teus líderes, para com aqueles que te servem. Tem muitos pastores, bispos, profetas, apóstolos que irá glorificar a Deus quando vê um membro dele, ou quando souber que um membro dele entrou nessa live profetizando para os 12 dias de 2024 e entrou justamente no profetizar para abril, na virtude da generosidade. Não tem como ser generoso, dizer eu sou generoso, se não consegue ser fiel para com Deus, sendo generoso, devolvendo a Ele a 10ª parte dos 100% que Ele deu. Uau! Meu Pai da glória! E tenho muito para revelar a você sobre isso. Muito, muito mesmo. Falar sobre essa questão financeira. Deus fala muitas vezes sobre questões financeiras, mas deve ter uma live gravada, um vídeo gravado no canal a respeito disso, que vai impactar a tua vida, a respeito de votos, dízimo, primícia, em nome de Jesus. Eu profetizo que você entenderá esse mistério. Quem semeia pouco, pouco colherá. Mas quem semeia muito, muito colherá. Aqui está falando daquele que tem um coração desprendido. O medo de Paulo era que o povo agora não fosse capaz de dar o muito. Na verdade, o muito era a 10ª parte. Mas é porque se acumulou. E agora? Já pensou você fala, pai, eu quero que meus dízimos sejam altos. Deus te dá 1 milhão. Você tem coragem de dizimar 100, 1 milhão, quanto seria? 1 milhão. 100 mil. Você tem coragem? E agora? O que é que os teus filhos, tuas filhas, o que é que teus tios, teus avós, eles que não puderam fazer nada por você, eles que não transformaram a tua vida, eles que não têm controle da tua vida na mão, mas agora quer controlar o teu dinheiro, o dinheiro que não é nem teu, é Deus que te deu. Agora querem controlar a tua generosidade. Hein?
Você que diz que quer dizimar, que quer ofertar, que quer ser generoso. Não, Deus, se o Senhor me der, e se Deus te der 1 milhão, colocar 1 milhão na tua conta, tu é capaz de fazer um pix da tua instituição para o teu pastor, para o teu bispo, para o teu profeta, para o teu apóstolo, tu é capaz de fazer um dízimo. Ô bispo, ô profeta, ô pastor, ô pastora, ô apóstolo, estou fazendo um pix aí de 100 mil, você é capaz? Se você não é capaz, Deus nunca vai te dar 1 milhão. Se você não é capaz de fazer um pix, um dízimo de 10 mil, dar uma oferta, fazer um voto, eu queria dar 1 milhão para a igreja. Será que daria? Se Deus te desse 10 milhões, tu daria 1 milhão? Ou você pensaria, nossa, vou dar 1 milhão? Pensa nisso. Deus quer te prosperar em 2024, mas Ele quer mudar a tua mentalidade com relação ao dinheiro. Sabe por que a sua vida nunca consegue manter um nível, um patamar? Porque você não consegue se desprender do dinheiro. Você tem servido a Deus e a mamão, as riquezas. Enquanto você estiver fazendo isso, infelizmente, a sua vida não irá decolar. O único inimigo de Deus não é o Satanás, é as riquezas. Eu já ensinei isso aqui. Tem uma live aqui que eu ensino sobre isso. Jesus disse, não podeis servir a Deus e as riquezas. Quando Deus disse, não podeis servir a 2 senhores, o que vem na mente, o que é que vem na mente? O que é que vem na mente? Vem na mente o que? O inimigo de Deus é o Satanás, por isso que ele está falando isso. É ou não é o que vem na mente? Só que não. É o dinheiro, é a riqueza, é o poder. E aí nós vamos para Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 24. Jesus está tratando desse assunto. Jesus diz, ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Olha aí, ó. Tem pessoas que nem conseguem cultuar direito, pensando no dinheiro. Tem pessoas que não conseguem reverenciar a casa de Deus, respeitar a casa de Deus. É na casa de Deus e pensando no dinheiro ao invés de se conectar com o divino. É na casa de Deus e atendendo telefonema, e enviando mensagem, e tratando de negócio, tratando de assunto, em uma única 2 horinhas que tem para adorar o Eterno. E o Senhor Jesus trouxe um ensino sobre Deus e sobre o dinheiro. Em Mateus capítulo 6, versículo do 19 até o versículo 24, que é o que citamos agora. E você precisa entender isso para destravar a tua vida. Não adianta nada você e eu profetizar para abril de 2024. Nós termos virtude de generosidade, mas o nosso coração está preso nesse Deus chamado riqueza, mamon, dinheiro. Dinheiro não é maldição não, irmãos. Dinheiro é bênção. Mas ele não pode ocupar o lugar que é de Deus. Ele não pode ocupar o lugar que é de Deus. Ele não pode nos tornar avarento a ponto de não conseguirmos sermos dizimistas. Você precisa entender isso. Guarda essa palavra no teu coração. Apóstolo, não, eu já fui dizimista, mas eu só dizimava até quando o meu dízimo, quando eu recebia 10 mil, eu conseguia dar R$1.000. Agora eu recebo 100 mil. Eu não dou 10 mil reais de dízimo, não. Eu dou 5 mil reais de dízimo e os outros 5 mil compro de cesta básica. Deus, você é pastor, você é líder, você é o sacerdote. Deus não deu essa autoridade a você, não. Você não é capaz, não. Você não pode administrar o que é de Deus. Você tem que administrar o que é seu. Prove, apóstolo. Eu posso provar na Bíblia para você. E você pode encontrar vídeos aqui no canal falando sobre isso. Você pode. Deixa eu te falar uma coisa. Eu vou só dar uma palhinha para você, já que Deus está me levando a esse mistério aqui. Estou tentando parar para produzir outro conteúdo e Deus está mandando eu continuar. Deixa eu ler com você aqui.
Aleluia, mandarauia. Ori minha serre manduralabai. Uri que as terre muti que me dará o itéria. Ore manduria súria. Deuteronômio. Ei, remai, que mante o prominança. Meu Deus, por que isso, meu Pai? É porque tem pessoas aqui que precisam ser libertas, meu filho. Rede oradar guelesaui. Deuteronômio capítulo 8, versículo de número a partir do 11. Eremazura canturi que me dar aquelas arautur bitéria. Eita Deus, depois desse vídeo, essa live vai ficar salva. Eu vou até pegar esse vídeo e vou dar até outro tema para ele, falando sobre finanças, sobre dízimo, para que outras pessoas sejam alcançadas pelo que você está sendo alcançado. Deus está te libertando, Deus está te abençoando com esta palavra. Deuteronômio 8 e 11. Tenham cuidado para que em meio à fartura, olha que clareza nessa palavra. Tenham cuidado para que em meio à fartura não se esqueçam do Senhor, seu Deus, e desobedeçam aos mandamentos, estatutos e decretos que hoje lhe dou. Quando ficarem satisfeitos e forem prósperos, quando tiverem construído belas casas onde morar, e quando seus rebanhos tiverem se tornado numerosos, a sua prata e seu ouro tiverem se multiplicado, junto com todos os seus bens, tenham cuidado. Não se tornem orgulhosos e não se esqueçam do Senhor. Olha aí, ó. Não se esqueçam de serem dizimistas, de fazerem e cumprirem votos, de serem ofertantes, de serem generosos. Não se esqueçam do seu Deus que os libertou da escravidão na terra do Egito. Ele os guiou pelo deserto imenso e assustador, cheio de serpentes venenosas e escorpiões, uma terra quente e seca. Ele lhes deu água da rocha, sustentou-os no deserto com maná, alimento que seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los para o seu próprio bem. Fez tudo isso para que vocês jamais viessem a pensar: conquistei todas estas riquezas com a minha própria força e capacidade. Lembrem-se do Senhor, seu Deus. É Ele quem lhes dá força e saúde para serem bem-sucedidos, a fim de confirmar a aliança solene que fez com seus antepassados, como hoje se vê. Uma coisa, porém, lhes garanto: se vocês se esquecerem do Senhor, seu Deus, e seguirem outros deuses, adorando-os e curvando-se diante deles, certamente serão destruídos. Olha que tremendo, olha que palavra poderosa, linkando com tudo que estamos lendo em Lucas, capítulo 8, versículo do 1, do 2 e o 3, em Mateus capítulo 6, versículo 38, em 2 Coríntios capítulo 9, a partir do versículo 4, e nós já estamos no versículo de número 5 e 6, nós vamos lembrar agora que o apóstolo Paulo disse que quem semeia pouco, pouco vai colher. Quem semeia muito, muito vai colher. Que vocês continuem prontos, preparados, que vocês não mudem suas ideias. O apóstolo Paulo estava fazendo menção a essa escritura. Ele lembrava disso. Você acha que quando Jesus pronunciou Lucas 6:38, Jesus não estava se lembrando dessa passagem? Lembre-se que Jesus venceu Satanás na tentação com Deuteronômio 8. Eita Deus, doeu essa. Quando Jesus disse nem só de pão vive o homem, ele está profetizando Deuteronômio capítulo 8. Remaio que me dasa, prove e rebaio, Roman prami que mantura que miracia, Roman berazidai, dorimi que mindore laziteria, eriquibion tremanturi e siurimidéria.
delebara soribia, remanduri derelebara sarava. Oh Pai da glória, deresuri mienderia, oria súria, ematuri quele. Oh, um abril de 2024 cheio do poder de Deus. Oh, um dezembro cheio do poder de Deus. Oh, que a generosidade flui em nós a partir de agora, a partir dessa palavra, que a generosidade venha sobre mim, sobre você, que as riquezas venham sobre mim, sobre você ainda esse mês. Oh, Deuteronômio 8, versículo de número 3, sim, ele os humilhou, permitindo que tivessem fome, e em seguida ele os sustentou com maná, um alimento que nem vocês, nem seus antepassados conheciam, a fim de lhes ensinar que as pessoas não vivem só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor. Oh, aleluia. Quem pode dar 1 milhão de glórias a Deus, escreva aí. 1 milhão de glórias a Jesus, escreva aí. Escreva 1 milhão de glórias a Jesus, que resolveu desbloquear, destravar a nossa generosidade, a nossa prosperidade, a nossa vida financeira. Vamos dar continuidade em 2 Coríntios, capítulo 9. Lembrem-se, quem lança apenas algumas sementes obtém uma colheita pequena, mas quem semeia com fartura obtém uma colheita farta. E agora o versículo 7, que sela a profecia para abril de 2024. Cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. O que o apóstolo Paulo está fazendo aqui é declarar que Deus irá ver se o seu coração se alegra em dar para Deus 1%. Se você acha que Deus irá ficar feliz e que Ele merece de 100% que Ele te deu só 1%, também faça isso. Se você acha que é 2%, 3%, 5%, faça isso. É isso que Paulo quis dizer para eles. Por isso que Paulo disse, não dê por força, não dê por violência, não dê por obrigação. Dê com generosidade, com amor, porque Deus ama quem dá com alegria. Você sabe o que deve ser feito, mas você quer burlar, quer fazer do teu jeito. Ok, faça. Faça. Se for com amor, Deus vai receber. Se for reclamando, não faça, Deus não recebe. Agora veja no versículo 8, iríamos parar por aqui, mas eu sinto que temos que fechar esse assunto. Essa profecia irá se cumprir na minha e na tua vida. E antes que abril de 2024 chegue, nós já estamos super prósperos. Nós já estaremos prosperando, top da galáxia. Diz, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8, Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênçãos. Olha, falando da retribuição do que você vai dar para Ele. Para que em todo tempo vocês tenham tudo de que precisam. E muito mais ainda, para repartir com outros. Como diz as Escrituras, compartilha generosamente com os necessitados. Seus atos de justiça serão lembrados para sempre. Meu Deus, é forte demais isso. É forte. Conforme você dá, você recebe. E quanto mais você dá, muito mais você recebe. Mas quanto menos você dá, menos você recebe. E Deus é poderoso para fazer muito mais. Está aqui, acabamos de ler, vamos continuar. Versículo 10, pois é Deus quem supre a semente para o que semeia, e depois o pão para o seu alimento. Da mesma forma, Ele proverá e multiplicará a sua semente, e produzirá por meio de vocês muitos frutos de justiça. Em tudo vocês serão enriquecidos, a fim de que possam ser sempre generosos. Olha o porquê que Deus
te deu um salário maior. Olha o porquê que Deus liberou tua causa na justiça, vai liberar tua causa na justiça. Olha o porquê Deus vai aumentar o teu salário. Olha o porquê Deus vai te fazer abrir várias empresas para que você seja generoso, para que você semeie muito mais, ou seja, dizime muito mais. Mas você precisa entender que se você se esquecer de Deus, Deus vai se esquecer de você. Se você deixar de temer a Deus, Deus então fechará os céus e não te fará prosperar, mas Ele irá começar a fazer com que a tua árvore seque os frutos. Quem está entendendo? É forte. E eu profetizo no nome de Jesus que até abril de 2024, quando chegar abril, vai ser o êxtase, vai ser a explosão de generosidade, de prosperidade. Mas antes de chegar, a partir de agora, a partir dessas revelações, que Deus nos torne próspero. Pai, eu oro agora, vamos orar, vamos declarar, vamos profetizar. Eu profetizo, Senhor, que em abril, Efatá de abril de 2024, vai acontecer. Que nós seremos prósperos, os empresários, os trabalhadores, o que aqui estão com aposentadoria, com o Pai Eterno, ó Deus glorioso, benefício, com a causa na justiça para sair, com aqueles que estão determinados, escritos, que enriquecerão, que eles continuem sendo simples e humildes, sendo fiéis, sendo generosos, que o teu poder desça sobre eles, Pai, e que a generosidade faça parte da vida, da história dos teus filhos. No nome de Jesus, eu declaro, eu profetizo sobre tua vida, milagres da parte do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que em abril, até mesmo a partir de agora, a Efatá, abra-se, abriu, já comece a abrir-se agora, abriu-se para ti o conhecimento, o desbloqueio, o destravar para a tua generosidade. Abriu-se para ti a libertação desse Deus chamado Mamon, chamado riqueza, chamado dinheiro. Abriu-se para ti, em nome de Jesus, a fidelidade, tanto com pouco quanto com muito. Abriu-se para ti o ser generoso e ser também, em nome de Jesus, abençoado e receberes generosidade. Amém? Você pode dizer amém, sela comigo, no nome de Jesus. Essa palavra profética para abril de 2024 foi muito forte. Que Deus continue te abençoando, que Ele continue se manifestando na tua vida e que o Senhor te honre em nome de Jesus. Um beijo, Deus te abençoe.